Boa noite a todos. Vamos começar? Então é o seguinte, eu fui procurado por algumas pessoas, algumas não, poucas pessoas, em que elas me disseram o seguinte, que elas queriam saber em qual percentual elas estavam localizadas naquele quadro que nós fizemos. Eu falei, complicado, né, querido? Então eu vou relembrá-los. Nós fizemos um quadro aqui. Filhinhos, jovens e pais. Certo? Os filhinhos, eu só vou corrigir, é 94, tá? 94, 5, 1. Tá bom? Para quem não participou ainda, quem não participou da explanação desse quadro? Você não, né? Quem mais? Você, Josi. Tá. Isso aqui tem base na primeira carta de João, capítulo 2, 12 a 14. Em que João está descrevendo, falando de 3 categorias de pessoas que a gente pode dizer que são cristãs, né? No seu desenvolvimento, na sua maturidade cristã. Então eu coloquei, não é meu isso, eu copiei de uma pessoa. Esse aqui são níveis de maturidade cristã. Tá bom? E aí nós aprendemos o seguinte. Na primeira, nos filhinhos, eles conhecem o pai. Conhecem o pai e sabem que os pecados foram perdoados. Tá bom? Aí nós tentamos descobrir qual é o alimento que nós podemos dar para os filhinhos, né? Biológicos e espirituais. Nós não podemos dar algo sólido, não podemos dar algo muito forte, senão a criança engasga, não é isso? É a mesma coisa espiritualmente. Você não pode pregar uma coisa muito profunda, muito intensa, que ou ela não entende ou ela reage, entendeu? E a pessoa, quando não entende, daí ela fecha o filtro. Aí você não acessa o coração. Os jovens, há 3 categorias. Você tem, eles venceram o inimigo, o maligno. A palavra está neles. Que mais? Qual outra característica deles? São fortes. Qual é o alimento que eu posso dar para eles? Posso dar para eles um feijão com arroz, uma feijoada, não muito forte, né? Então, espiritualmente eu posso pesar esse povo que o povo entende, tá bom? Pesar que eu digo é da substância, né? E por último, os pais, eles conhecem o pai desde o princípio, e eles são pais porque geraram, que é o objetivo de todo cristão no reino de Deus, gerar filhos, certo? Se não concordarem, me interrompa, tá bom? Muito bem. Então, para que você que não estava, e você que não estava, estou só botando vocês em dia, eu vou fazer um trabalho em grupo agora, tá bom? Então, uma pesquisa feita entre os líderes de igrejas no mundo, chegaram à conclusão que 94% das pessoas que estão em nível de liderança são filhinhos. Conhece o pai e sabe que os seus pecados foram perdoados. Eu acho isso triste e terrível, tá? Pesquisa, sei que você pode questionar,
Mas que não seja 94, que seja 50, já é triste, né? 5% é jovem e somente 1% é pai. Tá? Entendeu? Entendeu? Conseguiu captar? Vocês entenderam? Eu vou fazer agora um trabalho prático aqui, tá bom? Muito bem. Então, eu gostaria de saber em qual nível desse eu estou. Sim ou não? Não foi a pergunta que a pessoa me fez. Eu falei, complicado. Você tem que olhar para si mesmo e ver onde é que você está, né? Mas eu vou ajudar vocês. Então, eu vou fazer o seguinte. Reúna-se em grupos de 5. De preferência, não ficar com cônjuge, tá bom? 5, por favor. Grupo de 5. Reúna aí. Para dividir. Grupos de 5. Vai lá. Aqui tem 4. Aqui tem 5. É só homem? Não, 6 não. Tem um aqui, ó. Veliquinho, ó. Vamos lá. Qual que é a dinâmica? O que nós vamos trabalhar aqui? É para vocês pensarem sobre isso. Vamos lá. Tá todo mundo comigo aqui? Eu vou dar 15 minutos para fechar o trabalho. Deu 15, eu paro. Então, se vocês não forem lépidos, fagueiros, não vou conseguir. Tá bom? 15 minutos, vai lá. Formar grupo de 5 pessoas. Por quê? Porque eu vi o total e falei 5 seria bom, né? Então 4 seria muitos grupos. Então vocês vão ler Hebreus 5, 11 a 14 e 1 Coríntios 3, 1 e 2. Tá bom? Converse sobre os percentuais dos níveis de maturidade espiritual que está aqui. Vou deixar no quadro, tá? Só copiar que eu vou deixar lá aceso, tá? E aí, tá aqui os percentuais. O que devemos fazer para mudar de um nível para o outro? Primeiro detectar, não precisa falar, não quero que você se exponha. Mas vamos dizer, como é que, se eu estou no nível de filhinhos, como é que eu faço para chegar no nível de jovens? Como é que eu faço para chegar no nível de pai? Tá bom? Tá ok? A partir de agora, 15 minutos, tá bom? 15 minutos eu paro, tá? Que eu tenho conteúdo para dar para vocês hoje. Se tiver dúvida, me chame, conversa, explica. Eu só vou dar uma sugestão para vocês. Primeiro, pega os 2 textos bíblicos e veja o que está por trás disso, entendeu? Pense numa caminhada, numa igreja, dos membros. O que Paulo está falando dos 2 textos aí. Senhores, vamos lá? Vamos lá? Não tem pouquinho. Vem para cá, me ajude aqui. Não, precisa, eu vou conversar com vocês. Sentam nos lugares. Vamos lá. Eu não pedi que vocês trouxessem nada. Eu falei para vocês avaliar, para vocês estudar, conversar, tá bom? Quando eu tivesse, alguém do grupo vem e apresenta. Mas não é o caso. Muito bem, vamos lá. Por que eu fiz essa dinâmica? Quem me ajuda? As pessoas faziam uma autoanálise. Boa. E mais?
colocar em prática. O que mais? Compartilhar a visão. Sim. O que mais? Sim. Isso é bom. Bom. Para alinhar também. Ok. Bom, o intuito de nós fazermos essa dinâmica foi o seguinte. Eu creio que nós estamos crescendo como igreja. Se eu tiver aí equivocado, vocês me corrigem, tá bom? Nós estamos crescendo como igreja. E eu entendo que nós temos que estar todos no mesmo nível. Nós não podemos um grupo crescer bastante, outros não crescer, um ficar estagnado. Então a gente tem que tentar despertar todo mundo. Quando eu... Não está escutando, querido? Você também não? São os surdinhos nossos. Eu também estou assim. Vamos lá, gente. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Os textos de Hebreus, os textos de Coríntios, são realidade em nossa igreja ou não? Em nossa igreja. Sim? Sim? Qual é a visão que eu tenho de igreja quando a gente aprofunda um estudo? É que as pessoas não estão preparadas para receber o conteúdo. Entendeu? Quando você traz um conteúdo mais pesado, vamos dizer assim, as pessoas normalmente reagem. Fiz uma na minha de vocês. Eu estou aqui em cima, eu olho tudo que vocês fazem. Estou olhando o rostinho de um, de outro. Não sei se o Maurício consegue, mas eu vejo. Letícia consegue, eu vejo o rostinho de todo mundo. Então eu percebo que as pessoas reagem. Sem problema, vou pregar do mesmo jeito, tá certo? Mas eu estou dizendo assim, quando a pessoa reage a alguma coisa que é um pouco mais forte, é porque ela não tem consistência para absorver aquilo, você entende? Eu entendo dessa forma. Então, quando eu trouxe esse quadro, eu não trouxe para agredir ninguém, para ferir ninguém, para, sabe? Para vocês terem uma ideia, entendeu? Então aí, quando a gente colocou isso aqui, eu vi que a reação de vocês foi um choque, né? Teve gente que, como assim, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando o seguinte, como que eu sei que eu sou, vamos dizer, eu vou ficar no meio, no intermediário, vou dizer que eu sou jovem. Como é que eu meço que eu sou um jovem? Tá. Certo. Isso. Sim. Mas vamos avaliar aqui o seguinte. Quando eu digo ali, quando eu escrevi que a palavra está nele, a palavra está nele quer dizer o quê? Conhece. Não levante a mão. Quantos leem todos os dias a Bíblia e estudam? Não levante a mão. Responda para Deus isso. Então, quando eu digo que eu sou jovem, se eu não conheço a palavra de Deus, eu não posso dizer que eu sou jovem. Se qualquer coisa me abate, se qualquer coisa eu caio, eu não posso dizer que eu sou forte, que eu venci o maligno. E aqui não tem nenhum demérito nisso, só estou dizendo para você o seguinte, eu quero chegar a ser pai, eu tenho um estágio para passar. Esse estágio precisa ser decisão minha. Como é que eu posso passar de filhinho? Eu conheço o pai e sei que meus pecados são perdoados. É o básico, é basilar. Para eu chegar a um outro nível, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ter um hábito de estudo da palavra, eu tenho que ter um hábito de orar, eu tenho que ter um hábito de jejuar, eu tenho que ter um hábito de buscar a Deus constantemente. Quer ver um exemplo? A nossa igreja, ela parece que ela tem os mesmos membros, mas eles, a não ser alguns, tá? Por favor, não estou generalizando, mas uma boa parte transita, assim, vem num domingo, não vem no outro, vem no outro, vem no outro. E eu sei todos os lugares que você senta, todos não, exagero. Mas quando aquela cadeira está vazia, eu sei que a Cacá não está ali. Você está sempre aqui. Que eu fui mexer com ela? Então?
Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: a gente sabe as pessoas que são, vamos dizer assim, constantes, que estão sempre. E por que é importante a constância, gente? Não é que você queira estar aqui, porque as pessoas vão dar dízimo, porque as pessoas vão estar aqui, vai ser um número grande de pessoas que estão aqui. Não é isso, gente. É a constância no aprendizado. Veja, quem perdeu a pregação do domingo, perdeu muito, no meu entendimento. Deitou o cabelo. O cabelo dele até baixinho. Então, veja, não se repete isso. Não vai ter mais uma pregação igual ele fez. Talvez seja melhor, talvez seja de outro jeito, mas não tem. Deus usa daquele momento, daquele momento. Eu preguei sobre o diabo, lembra? Sobre as coisas. Eu não previ aquilo. O texto a gente veio acompanhando e paca. Inclusive não era para eu pregar, era para o Maurício pregar, certo, Maurício? Aí nós ficamos sem o pessoal louvor, tivemos que trocar. Falei, Maurício, eu assumo a pregação, você fica o louvor. Ele já tinha, na semana anterior, tocado. Então não era para mim aquele texto. Vocês entenderam? Não vai ter mais aquele texto lá. Quer dizer, talvez tenha outros textos que vão, os estudos nós vamos fazer. Então essa constância na igreja não é porque eu queira ver o Racinho de você todo domingo. Mas, cara, prioriza a igreja, meu Deus. É uma vez por semana. Entende? Estudo da palavra. Eu não consigo estudar a Bíblia. Levanta mais cedo. Levanta meia hora mais cedo. Eu estou tomando antibiótico, meu dedo inchou. Acho que peguei uma bactéria aqui no dedo. Aí tive que tomar antibiótico. É às 6h30 da manhã, meia-noite e meia, 6 da manhã, 1h30 e 6h30 da tarde. Eu acordo de madrugada para tomar antibiótico. E aí 6 da manhã eu acordo para tomar a dose que é. Eu consigo acordar. Acordo 4, acordo 5. Por favor, a minha obrigação é muito maior que a de vocês, tá bom? É outra história. Não que vocês não tenham, mas eu tenho que levantar cedo, senão eu não dou conta. Não dá, não tem jeito. Se eu começar a trabalhar 8 horas, não dou conta. Então tem que haver uma intencionalidade da minha parte. Eu quero crescer no conhecimento da palavra. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, não precisa responder. Quantos sabem versículos de cor? Quantos versículos você conhece? Eu não estou te cobrando, só estou te mostrando que os versículos eles vêm na hora que você precisa. Né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Estou passando por um aperto, eu vou no versículo. É o que me dá força. Entende isso? Então, eu quero atingir outro nível, que acho que é objetivo de todos, né? Então, como é que eu passo daqui para cá? O que eu preciso fazer para eu amadurecer, para eu crescer? Então, algumas coisas precisam ser feitas, né? A oração é uma coisa fundamental para que você fique forte. O jejum é forte para que você fique forte. O estudo da palavra para que você retenha a palavra, para que ela fique à tua disposição quando você precisa dela. Tá claro? Eu não quero polemizar isso. Eu quero que vocês pensem. Eu trouxe um dado, vocês ficaram um pouco assustados. E eu entendi que deveria dar continuidade a isso. Beleza? Alguma pergunta, alguma colocação? Nenhuma? Então tá bom. Vamos em frente então. Eu fiz um apanhado aqui, porque nós vamos falar sobre... deixa eu falar outra coisa. A aula passada, eu sei que eu pesei a aula, tá bom? E vou dizer por que eu pesei. Porque era muito conteúdo. Como a gente está falando de discipulado, eu achei melhor passar o conteúdo e vocês terem escrito o conteúdo. Quando vocês quiserem, vocês vão lá e olham. Bom, então é assim que faz, como é que é um discipulado, como é que deve ser, não é isso? O que não é discipulado. Mas eu confesso que eu saí assim com... Poxa, podia ter sido melhor, podia ter sido mais, talvez mais dinâmico, alguma coisa assim. Tá bom? Então me perdoe, mas o conteúdo está aí. Tá legal? Então guarda aquele material que vocês têm. Eu sou antiquíssimo, né? Eu gosto de físico. Mas vocês são moderníssimos, então você pode ter lá no celular, no tablet. Pois é, imagina. Tá bom? Mas eu gostei que domingo tinha 30 pessoas com Bíblia. Será que eu ia dar o bombom ou não? Será? Funcionou. Então, no próximo domingo vamos dar mais. Muito bem. Então vamos seguir em frente. Aí eu fiz um apanhado, gente, porque eu preciso embasar biblicamente, teologicamente,
a questão dos GCs. Lembra que hoje nós vamos falar sobre GCs, grupos de cuidado, ou célula, ou grupo pequeno, tá bom? Como você queira denominar, tudo a mesma coisa. Aí eu fiz o seguinte, eu fiz um histórico do uso das casas como igreja, tá bom? Então vamos lá, vocês devem saber disso. A primeira citação que tem de casas é a Assembleia de 120 pessoas, quando Jesus ascendeu os céus. O número de pessoas da Assembleia era 120 pessoas. A primeira igreja começou com 120 membros. E ela foi realizada onde a Assembleia? Na casa da mãe de João Marcos, no cenáculo, segundo andar da casa dela. Tá certo? Começou onde? Numa casa. Muito bem. Atos, eu só fiz o importante aqui. Depois, se quiserem ler, está aqui. Eu vou mandar para vocês depois. Tá? 5:42. Reuniam no templo e nas casas. Atos 8:3. Paulo assolava a igreja entrando nas ou pelas casas. Tá bom? Então, a casa era uma igreja. Quando você ia na casa, era uma igreja. A gente não tem muito essa percepção de que ali, quando nós estamos reunidos, ali é igreja. Mas é isso, tá? Porque a igreja é quando nós estamos em algum lugar. Nesse momento aqui nós somos igreja. Amanhã tem uma palestra aqui e não é igreja. Palestra do sindicato, tá certo? O Pentecostes ocorreu aonde? Estamos reunidos na casa. Né? O maior acontecimento, né, cristão depois da ascensão de Jesus foi o Pentecostes. Né? Muito bem. Atos 12:12. Casa de Maria, muitas pessoas congregadas e orando. Pessoas o quê? Qual a ideia que você tem de pessoas congregadas? Igreja, não é isso? Atos 20:20. Ensinar publicamente e também de casa em casa. Tá bom? As casas eram instrumento de Deus para tocar pessoas e reunir o povo. Tá bom? As casas eram a igreja reunida. Então, quando você estiver fazendo um GC, aquele lugar lá, a 11ª igreja está lá, é ela lá. Você entendeu ou não? O que mais? Romanos 16:5. Eu esqueci de botar o 5. Lá diz o seguinte: saudai a igreja que se reúne na casa de quem? Priscila e Áquila. Depois eles mudam para Corinto. Saudai Áquila e Priscila, a igreja que está na casa deles. Colossenses 4:15. Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Filemão 2. E a irmã Áfia e Arquipo e a igreja que está em tua casa. No ano 70, depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi destruído pelo general Tito. Então não tinha mais como reunir na igreja, no templo, naquela coisa grande. Inclusive os cristãos não reuniam dentro do templo. Eles reuniam no pátio do templo. Tá bom? Muito bem. Então fiz um resumo histórico para vocês entenderem. O que é igreja com grupos pequenos? É a igreja local vivendo como uma comunidade cristã, nas quais a vida e a missão da igreja flui e encontra expressão coletiva nas celebrações e atividades da igreja como corpo. Pensa comigo aqui. Qual é o lugar mais fácil de você levar um amigo? Se você tem o hábito de reunir em casa, quando a reunião for na sua casa, vamos dizer que se fosse de casa em casa, que algumas ficam só no mesmo lugar, outras reunir aqui na igreja, tudo bem, não tem problema, tá? Mas quando você roda, quando cair na tua casa, o teu vizinho pode ir, né, do prédio, em frente. Você entende? Hoje tem reunião da igreja, vem cá. E ali você começa a evangelizar, você começa a caminhar com a pessoa. De repente a pessoa gosta, tá bom? Eu fiquei impressionado com a primeira igreja, eu fui lá há um mês atrás, que participar do culto lá, que eles estavam recebendo membros. Eles recebem em torno de 300 e 400 membros por ano, sem fazer força alguma. Entenderam o que eu falei? Porque não é o pastor que vai atrás, não são os pastores, é a célula ou o grupo pequeno, um convida o vizinho, outro convida um parente, e eles vão se agregando. Lá tem 100 e poucas células, então o pessoal vai chegando e vai se juntando, vai participando, vai fazendo discipulado, vai fazendo o curso lá de novos membros, que é Vida Nova, que eles chamam, e vai se encaixando, você entende? Então vai chegar um dia
porque vai chegar gente aqui na igreja que eu não sei quem é. Hoje eu conheço todo mundo, pela graça de Deus. Mas daqui a um tempo, vai chegar lá no grupo de vocês, eu nem sei quem que é. Vocês caminharam, ó, pastor está preparado, pode participar agora já do batismo. Aí vamos fazer o curso de novos membros e eu vou batizar. Vocês entendem isso? Então é muito mais ágil, ela está lá na frente. A igreja, a gente normalmente recebe as pessoas. O grupo pequeno, ele está lá, é uma arma ofensiva. Está claro isso ou não? Muito bem, vamos lá. Fundamentos bíblicos da igreja com grupos pequenos. Estilo e ministério de Jesus. Onde é que Jesus ia? Ele ia na casa das pessoas. Foi na casa de Zaqueu ou não? Foi na casa de Mateus? Ele ia. Foi na casa de Lázaro, de Maria. O que ele fazia era ir às casas, entende? Igreja doméstica do Novo Testamento eu já passei para vocês. Tem mais textos que não são bem claros, mas dá para entender, tá bom? Então ficou claro, já mostrei para vocês. Estrutura que possibilita uns aos outros. Quer ver um exemplo? Eu reuni numa casa e na casa tem 10 pessoas. Eu consigo fazer uns aos outros em casa. Aqui na igreja normalmente eu não consigo. A não ser que a gente se interesse, conversar, perguntar, acontece aqui. Mas no grupo pequeno é muito mais fácil. Você está lá vendo a dificuldade da pessoa. Eu lembro várias vezes que a gente chegava e dava uma olhada na cara da pessoa, a pessoa não tinha o que comer. A gente se reunia, gente, vamos lá fazer uma vaquinha e tal, comprar uma cesta básica para a pessoa. Se eu estivesse dentro do tempo, se a pessoa não falar, eu não vou saber das necessidades. Então lá no grupo, por favor, eu não estou anulando, pelo contrário, estou dizendo que são duas coisas distintas que são a mesma coisa. As duas coisas são igreja. Onde está reunido o povo de Deus, é igreja. Tá bom? O que mais? Faça uma pausa agora. Para. Tinha uma música, Senhor juiz, pare. Agora, os mais antigos aí sorriram. Essa é a Vanderleia nos seus tempos. Rapaz, então vamos lá. Vamos compartilhar um pouquinho aqui, tá? O que vocês acharam dessa introdução aqui, que eu estou falando a respeito de igrejas de grupo pequeno? Vamos lá, me ajude. É novo para vocês? Já sabiam? O que nos leva a refletir sobre isso? Vamos conversar um pouquinho. 2 minutos. Vai lá, só um de cada vez, não dá uma bagunça. Amém, aleluia, irmãos. Fala, Maurício, você está convidado a falar? Acho não. Esse modelo de construção da igreja e de união da igreja é um formato bíblico, né? Inclusive é o formato que Jesus usou para expandir o seu ministério, né? E através disso os discípulos foram expandindo e tudo mais. Então isso tem que ser algo, eu acredito que na criação da igreja, porque bom, todo mundo sabe que eu fui criado na Assembleia de Deus, né? Lá eles tinham uma visão muito ruim de células, muito ruim. Por quê? Geralmente tinha a tal da fofoca. E aí o pessoal, eles tinham medo de criar células e a galera, tipo assim, ir para um caminho que não era o caminho correto, sabe? Divisão, né? A famosa divisão, né? Então eles tinham muita resistência. Pelo que eu tenho visto, conversado com alguns amigos, eles têm mudado essa ideia e tentado implantar agora. Só que o que eles estão enfrentando agora? Resistência. Porque o pessoal estava acostumado com um modelo. E aí agora, tipo assim, eles estão tentando implantar isso, só que tem uma resistência muito grande. Então, se a gente coloca isso no nascimento da igreja, porque a gente tem 2 anos de igreja, é uma igreja nova,
com poucos membros ainda. Vai ser mais fácil de a gente colocar isso na caminhada. Eu acho que é um modelo, como o Maurício colocou, é interessante para o crescimento, mas eu entendo também que é provocativo para nós como membros, porque não adianta nada a gente se reunir e não se alimentar e não manter a persistência. Então, para que haja o crescimento e um crescimento sólido, os membros eles precisam estar prontos para se colocar à disposição para fazer que o crescimento aconteça. Então, eu me sinto provocada em relação a isso, porque não adianta nada. Nem nós estávamos discutindo em relação às mudanças. Se a gente não persiste, se a gente não gera frutos, a gente não sai para as próximas etapas do crescimento. E aí a igreja acaba ficando pequena, e cair na fofoca e na divisão pode ser tentador, porque como mesmo você já mencionou, o diabo ele trabalha onde está mais fraco. Então, se nós como cristãos não estivermos firmes e seguros do aprendizado, nós não vamos conseguir fazer com que esse crescimento fique sólido. Tudo bom? Boa tarde, boa noite, querido. Obrigado. Vai, Sam. Eu entendo assim que esses pequenos grupos entra muito na questão da Beit Avot, né? Uma casa de cuidado. Você Sim. consegue cuidar melhor das pessoas. Boa. Nessa intimidade do grupo, porque ali você vai são poucas pessoas. E vai gerando uma atmosfera, uma liberdade de você abrir teu coração, de você trazer. Talvez se o líder não consiga lidar com aquilo, o pastor vai até o pastor, conversa, mas eu acho que o cuidado é mais concentrado. Quando ele é colocado num potinho menor, fica mais concentrado, né? Um cuidado mais concentrado. Isso tem a ver com a nossa visão, com a nossa caminhada, né? Fala. Eu acho importante, assim, nesse início, como é um início de trabalho, nesses grupos pequenos, assim, ter já um formato, né? Criar um formato e ter uma liderança, né? Então a liderança é o pastor João. Então ele é o cabeça que conhece a igreja, conhece o seu rebanho. Então ele fala assim, nós vamos trabalhar nessa direção. Então o estudo desse mês, ou dessa semana, ou dessa quinzena vai ser sobre tal, entendeu? Então essa linguagem, porque essa linguagem vai ser para todos e o crescimento vai ser igual para todos, e evita o que o Maurício falou. Às vezes um querendo fazer mais do que o outro, ou um querendo ser duvidado do que está sendo ensinado. Então, assim, ter essa direção, né? Só para você saber, nós temos um Ministério de Ensino, faz parte a Letícia, o Maurício, eu e a pastora Mônica. Então a gente se reúne, senta e a gente traça que a gente, na nossa caminhada, o que seria mais adequado, o que Deus só está falando com a gente, entendeu? A gente traça isso aí. Então nós temos preparado até o final do ano, que a gente vai falar, entendeu? Então, mais alguém? Tudo bem? Eu vou seguir em frente, então, tá bom? Vamos lá. Fundamentos teológicos da igreja em pequenos grupos. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não quero trazer... Como é que eu vou dizer para vocês? Não quero trazer muita consistência, não quero trazer muito... Como é que eu falo para você? Muito alimento sólido, mas não é alimento sólido, estou dizendo assim, eu quero uma coisa mais prática para entender, entendeu? Eu vou falar as coisas mais simples, tá bom? Mas não é por causa do alimento aí, porque é o meu jeitão, eu não gosto de falar muito profundo, às vezes a pessoa não entende e fica, isso. Então veja, o fundamento teológico, a natureza comunitária da vida cristã. Os grupos pequenos, vocês já falaram isso, ele promove isso ou não? Promove isso, que essa unidade. Você tem células células que eu estou dizendo que não é GC, né? Mas você tem células com problemaço e tem células que são uma bênção. Então depende como que você conduz a célula. Entende? Então por isso que a gente tem que caminhar de uma forma sadia para a gente evitar esses problemas. Entendeu? Tem que ter uma linha, tem que ter um padrão para a gente caminhar, tá bom? Vamos lá. Sacerdócio universal a todos os crentes. Quem entende isso aí? Sim, com base em que isso? Luigi, né? Mas isso é um dos pilares da reforma protestante, certo? Que todos nós somos sacerdotes. É 1 Pedro 2,9, certo? Então, vamos lá. Quem que é o líder do teu GC lá, o João? Você é Letícia. Cadê o curso teológico deles?
O Juraci é líder. Cadê o curso teológico dele? Você entende? O que eu quero que vocês pensem é o seguinte: eu não preciso ter um curso teológico, fazer uma faculdade, fazer um curso, para eu poder fazer o que preciso na igreja. Com a minha caminhada, a minha experiência, o meu aprendizado, eu posso realizar. E às vezes faz muito melhor que nós, os profissionais do ramo. Está claro isso, gente? Então, nós precisamos exercitar o sacerdócio de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes. Somos reino de sacerdote. Agora, não pode se achar que também já pode dar pitaco em tudo, daí não dá, né? Não, porque daí tem gente que começa a achar que sabe tudo, pode tudo, né? Eu acho que a gente tem que caminhar numa boa, sabendo o que cada um pode fazer, tá certo? Ok, gente? Deu para entender? Muito bem. Com humildade. Não, a gente já viu tanta coisa, disse André, eu já vi tanta coisa na minha vida que às vezes eu fico pensando, gente, deixa a pessoa crescer devagarinho, não dá muito alimento para ela, senão ela cresce, ela vira um Boeing, daí ninguém segura mais. Aí você perde ela, vai para outro lugar, porque acha que é pouco que tem aqui, entendeu? Então acho que a gente quer crescer juntos, formar uma comunidade que a gente cresça junto, que todos nós estejamos maduros, fazendo a obra de Deus. Vamos lá. Fundamentos históricos da igreja com grupos pequenos. A igreja dos primeiros tempos se reunia em casa, tá bom? Livro de Atos. Oficialização do cristianismo com religião do Império Romano. Vocês sabem o que aconteceu nesse ínter aqui da história da igreja? A história da igreja, ela começa lá com Atos 1:15, e Jesus ascendeu os céus, e aí ele começa um agrupamento de pessoas que se reuniam na casa da mãe de João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. E aí aquilo começa a tomar corpo, começa a crescer, e o Império Romano, os Calígulas da vida, os Nero da vida, foram perseguindo as pessoas, os cristãos, entendeu? Mas só que quanto mais eles perseguiam, mais crescia. E aí eles começaram a ter, para o século II, para o terceiro, começaram a ter um problema, começaram muitos soldados e pessoas do exército começaram a se converter. E o orgulho dos imperadores é que eles eram deuses. Eu estive em Roma lá, o pessoal mostrou uma foto, tinha uma estátua de Nero que era de 10 metros de altura, toda folhada de ouro. O cara se achava o tal, entendeu? Calígula era outro maluco também, né? Então, quando o imperador começou a ver que a coisa, quanto mais ele perseguia, quanto mais matava, quanto mais martirizava, mais crescia, aí chega um cara no século III, no século IV, 304, chamado Constantino. E aí esse cara, ele tira um pouco, porque até aquela época do cristianismo, as pessoas não podiam reunir em local público. Eu estive lá em Roma, então estou contando para o senhor como histórico, tá bom, gente? Por favor. Deus me deu algumas bênçãos aí, eu conheci alguns lugares maravilhosos. Fui na Catacuba de São Camilo, fica acho que 30 quilômetros de Roma. É um cemitério subterrâneo feito de rocha vulcânica. Então a rocha vulcânica, ela você cava facilmente, mas ela não desmorona, entendeu? Aí desce 6 andares, para você ter uma ideia. Nós não fomos até lá embaixo, que foi até o 4º andar. Um frio que você não suporta lá embaixo. E ainda tem várias inscrições. Era onde o povo se reunia. Em grutas, em cavernas, em cemitérios. Entende? Então o cristianismo ele cresceu enquanto não tinha uma organização. Enquanto não tinha uma como é que eu vou dizer para você, uma estrutura que começa a ficar pesada, a estrutura que você faz às vezes para poder controlar as coisas, entende? Por isso que eu sempre falei para vocês, eu quero uma igreja leve. Tem que ter organização? Tem que ter uma estrutura? Tem, mas não pode ser pesado, entendeu? A gente tem que fazer parte porque quer fazer parte, não é porque é obrigado, que tem que agradar A ou B, tá bom? Mas quando ele faz esse tipo de coisa, perdeu-se um pouco essa questão do reunir em casa, porque eles não eram mais proibidos. Eles continuaram reunindo em casa, mas só que agora a oficialização do império, o próprio imperador, ele começou a ceder os locais públicos para fazer as grandes catedrais. Se você vê catedral hoje na Europa, por exemplo, era muita coisa do tempo. Sim, querido amado.
Não, vamos direto. Vamos direto. Tá bom? Você me... Vamos em frente. Os grupos pequenos, ele começou principalmente com Paul Yang-cho. E achei interessante como é que começaram os grupos pequenos da Coreia. Tá? A maior igreja, até hoje, a maior igreja do mundo. Ele começou a trabalhar, ele estava em Seul, e aí ele olhou uma igreja. Ele era muito detalhista. Lembra que ele escreveu alguns livros assim que ele dizia que ele queria, ele queria uma vez ganhar uma bicicleta. Ele falou assim, queria uma bicicleta da cor tal, e dá um tal, roda tal, não sei o quê. Então ele era detalhista. E aí ele chegou no centro de Seul, tinha a maior igreja da época. Ele mediu a igreja, viu quantos membros tinha, 2.000 membros. Ele falou, até o ano tal, acho que 3 ou 4 anos, eu quero ter uma igreja maior que essa e com mais membros que essa. O cara, brincadeira, né? E chegou no tempo, ele teve isso. Ele cresceu, não, a igreja chegou a ter 800.000 pessoas. Os cultos é um negócio maluco. Mas disse que perdeu um pouco, caiu um pouco. Depois da morte dele, parece que caiu um pouco. Aí, o que ele fez? Ele era o tudo da igreja. Ele era o cara da igreja. Ele não admitia, porque ele era ungido por Deus por cuidar da igreja. Então era ele que batizava, ele que ministrava, entendeu? Ele não dava chance para ninguém. Certo dia, ele estava pregando e pum, caiu. Caiu tudo. Aí correram tudo, não sei o que, ele contando isso, tá? Eu estou falando o relato dele. Né? Aí ele caiu, foi levado para o hospital, aí disse que Deus falou assim, você acha que você é tal, né? Você vai ficar 3 anos assim. Você não vai poder cuidar da igreja. Você acha que é você que está cuidando da igreja, você não cuida de nada. Foi uma lição assim terrível para ele. E ele ficou 3 anos inativo. Só que nesse ínterim, a igreja já estava crescendo, E aí ele pensou o seguinte, já sei, foi ele o primeiro que fez isso, tá? Vou reunir em grupos. Vou fazer isso. E aí ele chamou os líderes dele, os diáconos da igreja, que ele é assembleia, né? Como é que é o ídolo, o nome da igreja? Aí chamou os diáconos. Aí os homens disseram assim, olha como é que são os homens. Não é o caso dos senhores aqui, tá? Falaram assim, pastor, quem ganha para trabalhar é o senhor, então o senhor se vira. Então, o dia que o senhor melhorar, ele contou isso. Aí ele falou, meu Deus, eu orei, o senhor me deu a direção que eu devia falar com os homens, não sei o quê, ele sofrendo lá em casa, ele deu. Aí Deus falou para ele assim, diz que Jesus falou para ele, quem foram as testemunhas da minha ressurreição? Quem estava com você na cruz? E todas as perguntas dava mulher. Aí ele chamou as mulheres. Olha, está acontecendo isso. Eu queria ajuda de vocês. Quero começar com, acho que era 30 grupos. O que as mulheres falaram? Pastor, eis-nos aqui. E ele começa os grupos. É impressionante o relato dele. Então, se quiserem ler, grupos familiares, o livrinho dele, amarelinhos. Aí, ele começa a trabalhar, e aí começa a dar problema nos grupos. Porque os maridos não respeitavam as mulheres. Diziam que elas não tinham autoridade. Aí o que ele fez? Ele fez uma toquinha com o nome dele, ele botava na cabecinha das mulheres para elas terem autoridade. Delegado a autoridade para elas. Aí, vamos trabalhando. Aí começou a ter problema. Cada um falava uma coisa. Vê como é que foi organizando a coisa. Né? Cada um falava uma coisa no grupo. Aí o pessoal passou, não dá. Um fala uma coisa, outro fala outra, não sei o que. O senhor escreve alguma coisa e entrega para nós. Aí ele escrevia um roteirozinho e dava para cada um dos grupos. Passou, não sei o que, o grupo está com 30 pessoas, então vamos limitar a 15 pessoas. Vocês entenderam? Então ele foi realizando o trabalho e Deus foi dando formato para ele. E ali começou o movimento da Igreja em Células, que hoje está no mundo inteiro, né? Hoje está um pouco menos, já teve um tempo mais avivado com isso, mas está lá ainda, o pessoal está lá. Tá legal então como é que surgiu esses grupos? Direção de Deus, eu creio, tá bom?
Vamos lá, fundamentos práticos da igreja, em pequenos grupos. Facilita a mobilização de todos os membros para a missão da igreja. Não é só o líder, todos participam. Todos convidam, todos podem discipular, todos podem participar, né? Um faz uma atividade, outro faz outra, tá bom? E mais? Desenvolve a comunhão entre os irmãos. Enfatiza a evangelização por relacionamentos. Isso aqui, lembra que eu comecei falando com vocês que muita gente acha que a evangelização começa na praça, distribuindo folhetos. Pode ser assim. Mas a maioria das pessoas que eu consultei aqui no dia tinha sido evangelizada por algum parente, por algum amigo. Foi ou não foi? Então, essa evangelização por relacionamentos é a melhor coisa que tem, a coisa mais fácil que tem. Entendeu? Então, não estou dizendo que a gente não faça campanha de evangelização, que a gente talvez não distribua folhetos, não vai um dia fazer um culto na praça. Vamos fazer isso, mas acho que ele pode trabalhar por aqui, tá? Produz crescimento quantitativo e qualitativo da igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se a gente buscar o crescimento quantitativo, não vai dar certo. Nós temos que procurar o crescimento qualitativo. Nós fazemos direitinho, estamos unidos, vamos crescendo, vamos multiplicando, vamos fazendo a obra, entendeu? Aí é a consequência, né? Acontece o crescimento porque há qualidade. As pessoas vêm na nossa igreja por quê, muitas vezes? Eu estou falando o que eu ouço das pessoas. Acabei de fazer uma pesquisa, vocês estavam aí. Por que vocês vieram para cá? Por envolvimento, porque foram bem acolhidos, entendeu? Porque tem palavra. Maurício, por que você veio para a igreja aqui? Hã? Não, você falou que queria participar de uma igreja reformada. Você está lembrado? Primeira vez que eu conversei com você foi isso. Então, ele sentia onde estava, não estou criticando lá, estou dizendo o que estava no coração dele. Ele queria uma coisa mais substanciosa. Então, ele queria uma coisa mais profunda, igreja reformada, entendeu? A gente reclama que nós somos assim, igreja meio fria, alguma coisa. Aqui tem consistência. Aqui tem consistência. Não é mérito nosso, é mérito dos reformadores que deixaram uma herança que nós assumimos a herança. Por isso que nós somos protestantes. Tá claro? E a gente trabalha o que está escrito na Bíblia, não inventa moda. Tá claro isso? Então tá bom. Então, descentraliza o trabalho pastoral. Às vezes vocês estão cuidando de pessoas, eu nem sei que estão cuidando de pessoas. Glória a Deus por isso, né? Vocês estão desenvolvendo o ministério que Deus deu a vocês, tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho agora dos líderes de GC, tá bom? Como será a capacitação do líder? As experiências de discipulado, como discípulo e como discipulador. Se vocês não tiveram experiência de discipulador, tenham experiência. Tá bom? É pegar. É a coisa mais simples que tem, porém, tem que estar sob oração, tem que ser um exemplo, você sabe tudo isso. Esse é o livro que as pessoas estão usando, esse é o material que nós estamos usando, que é da primeira IPI. Então você tem o material do discipulador e o material do discípulo. E aí você quer discipular alguém, você se encontra com essa pessoa umas 10 vezes ou 12 vezes e passa o conteúdo. Entenderam? Cria-se ligações, cria-se raízes e pode até continuar por mais tempo, de 10 ser mais, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. A Naela está discipulando a Priscila, certo? Está caminhando. Vai batizar? Vai. A Cíntia está discipulando a Cristiane. Quando eu falei para a Cíntia, assim, falou, não, pastor, eu não, pastor. Não, é você. É você. Vai lá, você é amiga dela, você que convidou para ir na igreja. A Cíntia está amando fazer isso. Ela me liga, pastor, como é que é isso? Vai lá, deita o cabelo lá, vai dar tudo certo. Ela vai batizar. Dia 23, a Cristiane. Provavelmente o maridão dela vai também, viu? E os 2 filhos. Você entendeu? Eu não participei disso. Eu só instruí, eu só dei o material. Você entende? São vocês que estão fazendo. E é assim que é o bom. Não tem que ficar na minha mão, não tem que eu estar fazendo. Não que eu não quero, eu gosto de fazer isso. Mas vocês têm que ter experiência de ver os frutos, né, na vida de vocês.
As experiências de vida em grupos de cuidado, junto ao seu líder e os demais membros. Os conteúdos e as experiências aprendidas e vivenciados no convívio com as demais crentes da igreja. Cursos, pregações, encontros, né? O almoço que nós tivemos lá do pessoal do louvor e o pessoal da comunicação. Agora vai ter o pessoal da diaconia com o pessoal da intercessão. E a gente vai criando laços, criando vínculos, né? Tá bom? Vamos lá. O líder cristão e seu relacionamento com Deus. Eu não vou ler o texto, que ele é bem comprido aqui, tá bom? Mas esse texto aqui, principalmente aqui, ó, todos vocês conhecem. Alguém pode ler esse texto? É um versículo só. E aí eu vou falar sobre esse texto aqui, tá? Olha, já podia dar um bombom hoje aqui. Veja lá, procura lá, 2 Timóteo 2,15, bem no final da Bíblia. Leia. Beleza? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. O que mais? Não tendo que se envergonhar. E que maneja bem a palavra da verdade. Sabe qual vai ser o dia mais feliz da minha vida? O dia que você estiver mais feliz, não, um deles, né? Acho que o mais feliz é o dia que estiver com Jesus. Nós estivemos, né? Mas que os crentes peguem a Bíblia e não fiquem olhando o índice para achar o livro. Eu tenho um pavor disso, queridos. A primeira coisa que a pessoa faz é ela vai lá no índice. Ela não sabe se é Antigo Testamento ou Novo Testamento. Uma vez numa igreja eu falei assim: abre em Zedequias capítulo 1, versículo tal. E o pessoal ficou assim. Zedequias. Aí, depois de um tempo, uma mulher falou: ah, pastor, você não tem na Bíblia. Eu digo, mas demorou todo esse tempo para você saber que não tem na Bíblia. Mas eles foram procurar no índice, cara, não acharam. Então, como que eu vou ser um obreiro aprovado se eu não manejo bem a palavra, se eu não sei nem onde está o livro, nem onde está a carta? Gente, por favor, se você fizer isso na minha frente, eu não vou falar, poxa, coitado, não é isso, tá? Mas me entristece saber que as pessoas não manejam a Bíblia, não sabem onde está o livro. Agora, se não sabem onde está o livro, será que leem? Entendeu? Então, não dá para a gente caminhar sem que a gente tenha conhecimento. Você vai fazer uma obra, não sabe o que você vai gastar de material, quando é que você começa, quando você termina. Vamos lá. Esse Atos 7:20 conta a história de Moisés. Eu quero fazer só uma aplicaçãozinha aqui, rápido, para a gente seguir em frente. Líderes aprovados na consagração. Procura apresentar-te a Deus. Isaías 6 diz o que? Eis-me aqui, envia-me a mim. O episódio todos conhecem, né? Ele está lá, ele chega diante do trono de Deus e viu que Deus é santo, que é maravilhoso. Aí eles, puxa vida, eu sou um traste. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí ele adora a Deus ali, ele se consagra a Deus. Se consagra a Deus e diz assim: envia-me a mim. O que é necessário antes da resposta ao chamado? Visão da santidade de Deus, consciência do real estado espiritual e experiência do perdão de pecados. Veja só, como é que eu sou aprovado na consagração? Eu tenho a visão da santidade de Deus? Quando eu não estou agindo com santidade, eu estou agredindo a santidade de Deus. Tem gente que comete pecados e fala assim, mas qual o problema? O que tem? Pô, se a pessoa não consegue, porque é o seguinte, eu posso cometer um pecado, às vezes cometo erro, nós erramos, todos nós erramos. Agora eu cometo algo que eu sei que Deus não aprova, aí é problemático. Que aí eu desconfio se a pessoa tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que convence do pecado, do engano, do juízo, da justiça, não é isso? Então, consciência do real estado espiritual. Quantos aqui têm consciência? Quantos de nós têm consciência do nosso real estado espiritual? Olha lá. Nós temos consciência do nosso estado?
Experiência do perdão e pecado. Tem crente que é enrascado, não perdoa. Gente, pelo amor de Deus. O crente, tem duas coisas que o crente não pode deixar de fazer. É amar e perdoar. Não existe isso, de não perdoar. Então o crente que não perdoa vai ter problema, porque a palavra de Deus diz o quê? Porque se perdoardes aos homens, isso chama-se oração do Pai Nosso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se eu não perdoo alguém, eu não sou perdoado por Deus. Parte de mim. Pode ver que lá na oração que a gente acha que é só aquilo, não é só aquilo a oração do Pai Nosso. A gente ora até o amém ali, não é isso? Lá está escrito assim, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos. Qual é a primeira ação do perdão? É de Deus? Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores, nossos, né? Tá bom? Muito bem, vamos lá. Purificação de toda injustiça. Todo pecado tem uma consequência, mas todo perdão de pecado tem uma purificação. Quando você pede perdão a Deus, Ele limpa, Ele purifica, Ele devolve o estado original. Por isso que o pecado, por isso que o perdão ele tem uma abrangência enorme na nossa vida. Agora veja, essa história de Moisés. Moisés foi educado aonde? No palácio. Aí aconteceu o seguinte, chega um dia, ele sai do palácio e tem um egípcio maltratando um hebreu. O que ele faz? Vai lá, mata o cara. Aí esconde lá o cadáver, não é isso? E aí, no outro dia ele vai lá dar sugestão para os irmãos. O que eles falam para ele? Qual é, rapaz? Quem é você? Né? Aí ele foge e vai para o deserto. Tá? Então eu vou contar um pouco a história de Moisés aqui, tá? Ele foi instruído nos princípios do Senhor, foi educado em toda a ciência dos egípcios. Agora, por que Deus deu isso para ele aqui? É isso que a gente tem que entender, que Deus ele não prega prego sem estopar. Por que ele permite que os meninos fossem perseguidos? Por que a mãe de Moisés teve aquela ideia de botar num cesto? Você colocaria o teu filho num cesto de vime? Eu não colocaria. Hã? Largar no rio, cara. Eu não faria nunca isso. Mas a mãe dele fez o que Bede fez. Botou lá e deixou. Quem que viu a criança? A filha. A irmã seguiu, né? A filha de Faraó, a princesa, pega esse menino. Aí a menina... Exatamente. Então veja uma coisa. Quando ela deu para a princesa, ela falou, perdi o filho, não vou ver mais, né? O que a princesa fez? Chamou a menina e falou, conhece alguém que pode cuidar? Ela falou, não conheço. Eu conheço sim, quem? A mãe, não falou, claro, né? A mãe dele. Então, a mãe dele recebeu para cuidar do menino, cara. Olha como é que Deus é meio doido nessas coisas. Doido, perdão, Senhor. É meio diferente. Ele não entende as coisas de Deus, né? Muito bem, mas por que Deus preparou ele desse jeito aqui, gente? Porque ele ia lá depois tirar o povo de lá. E ele tinha que ter entrada no palácio, tinha que saber como se comportar, como entrar, como falar. E ele sabia fazer isso, porque ele foi preparado lá. Vamos lá. Era poderoso em palavras e obras, apesar de achar que não, né? Aí o irmão dele tem que falar por ele. Isso foi suficiente para Moisés ser aprovado na consagração? O que é necessário para ser aprovado na consagração? Olhar para o alto, temer a Deus. Aí, Maurício, olhar para o alto, viu? A pregação não foi em vão no sábado. Temer a Deus, reconhecer seus limites, tá bom? Crescer na intimidade com Deus. Vamos lá. Lembra de Moisés nos primeiros 40 anos? Ele disse o quê? Faça assim comigo. Eu posso. Faça comigo assim. Eu posso. Será que nós fazemos assim de vez em quando? O que você acha? Deixa comigo. Eu posso. Moisés falou assim, eu estou com tudo, né? Fui formado aqui, sei tudo, conheço a história, eu posso. Aí ele viu que não é bem assim. Líderes aprovados no caráter, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Tá bom?
Moisés, a história toda de novo, a autossuficiência de Moisés, o tempo e o jeito de Deus, tá? Autossuficiência de Moisés, cometeu o crime acreditando estar servindo a Deus e ao seu povo. Ele matou uma pessoa acreditando que estava servindo a Deus. Aí o povo dele não reconheceu ele. Não, quem é você? Escondeu o seu crime crendo que isso seria suficiente. Foi por conta própria tentar reconciliar dois hebreus que discutiam. E aí os caras falaram, mas quem é você? Não te conhecemos. Não. Vamos lá. Líderes aprovados no caráter, como obreiro que não tem que se envergonhar. O tempo e o jeito de Deus. Tempo de tratamento de Moisés, 40 anos. Quer dizer, aquela atitude de Moisés fez com que ele fosse para o deserto e ficasse lá cheirando cabra, ovelha, cocôzinho o tempo todo. Ele ficou no deserto 40 anos. Agora veja bem, o cara tinha sido formado nas ciências, né, formado nas coisas mais importantes do palácio, agora vai para o deserto cuidar de animais. Então veja, às vezes Deus manda a gente para o deserto para preparar a gente. Tá claro? A gente às vezes está no bem bom, tranquilo, mas de repente Deus manda para o deserto, tá bom? Vamos lá. Trabalho árduo, anônimo, sem visibilidade, sem holofote. Ninguém estava olhando para Moisés. Mas Deus estava trabalhando com Moisés, estava preparando Moisés. Agora pensa bem, pensa comigo. Se Moisés tivesse tido só a experiência do palácio e conduzisse aquele povo terrível durante 40 anos no deserto, ele tinha matado todos eles, não tinha? Agora o cara foi para o deserto e ficou manso, né? A Bíblia diz que era o homem mais manso que tinha na terra. Eu não acho que ele era manso assim, manso. Mas ele aguentou cada uma, que misericórdia, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Líderes aprovados no caráter, o tempo e o jeito de Deus. Podemos fazer coisas boas, ainda que bem intencionadas, mas se formos autossuficientes, por certo faremos coisas erradas e teremos do que nos envergonhar. Tá bom? Às vezes nem sempre o certo é o melhor. Tá bom? Porque eu estou dizendo assim, você tem que ouvir a Deus para tomar as decisões. Às vezes acontece coisa aqui na igreja que vocês gostariam que eu fizesse uma coisa assim. E eu faço assado. Eu falo, mas por que o pastor João está fazendo isso? Porque eu fui falar com Deus e Deus me deu aquela direção. Agora está certo ou errado? Venha para mim e diga, está errado. Deus falou comigo que você está errado. Porque não é assim. Estou aberto. Mas quando eu tomo uma decisão, eu procuro sempre ouvir Deus antes. E tenho tomado decisões difíceis aqui. Vocês sabem que eu tenho falado. Situações que são... Vamos lá. Estamos terminando, já umas 2 horas. Lembra de Moisés dos 40 anos aos 80 anos? Qual que era? Eu não posso. Faça assim comigo. Eu não posso. Primeiro eu posso. Sair do palácio, sei tudo, então eu posso. Aí ele toma invertido e agora vai para o deserto e ele vê quem que ele é mesmo, né? Aí ele falou, ó, eu não posso. Vamos lá. Líderes aprovados na sua competência, que maneja bem a palavra da verdade. Deus capacita as pessoas que Ele chama. Então preste atenção nisso. Se Deus te chamar para você fazer qualquer coisa aqui na igreja, porque é o seguinte, Deus chama e a igreja confirma. Tá claro? Então, quando a igreja confirma, se Deus chamou, a igreja confirmou, é que você tem aptidão, você tem habilidade para aquilo, tem dom para aquilo, tá? Então, Deus capacita as pessoas que Ele chama. O chamado de Moisés, o líder obedece, o Senhor age. O êxito da missão de Moisés, dependência total de Deus. Ele até nem queria, você lembra? Não, Senhor, eu não, chama outro, eu não. Né? Vamos lá. A competência do líder está na vida de intimidade e experiência com Deus. O que Moisés fazia? Constantemente ouvindo a Deus, constantemente buscando em Deus. Né? Um dos caras que mais cometeu o erro, que mais sofreu isso foi Davi. Mas se eu olhar todas as batalhas que ele, a não ser uma, todas as batalhas que ele foi, ele consultava a Deus. E ele venceu todas elas. A que ele não consultou, ele perdeu. Veja que coincidência, né? Que coisa. Queima Jesus, vai lá.
A competência do líder não depende da educação formal, mas de intimidade com Deus e exercícios espirituais. Tá bom? Cuidado para não cair no outro extremo. A igreja está dizendo assim, olha, você poderia fazer isso, o pastor, os líderes estão lá. Não, Deus falou comigo, eu não tenho que fazer nada. Tem gente assim, né, que é arrogante espiritualmente. Tá bom? Não se submete e acha, porque eu estou falando assim, olha, quando você entra como é que eu vou explicar para vocês entenderem isso? Eu entendo quando você tem um dom, quando você tem uma habilidade, Deus está falando com você, porque Ele te deu aquilo e está te orientando para alguma coisa. Agora, quem confirma que aquilo realmente pode ser utilizado é a igreja. Por isso que a gente faz eleição. Por que a gente faz eleição? Ele não escolhe os líderes assim, né? Eu estou falando líderes oficiais da igreja, tá? Tá bom? Deus usou Paulo, que era um erudito, e Deus usou os iletrados indoutos, Pedro e João. Quer dizer, iletrados não tinham letras e não tinham informação, né? E foram usados por Deus. Vamos lá. Lembra de Moisés a partir dos 80 anos. Diz o quê? Deus pode. Primeiro é, eu não posso. Segundo, eu posso. Segundo, eu não posso. E terceiro, Deus pode. Bom isso aí? Líderes aprovados pelo exemplo. Pastorear o rebanho de Deus, tornando-vos modelo do exemplo, do rebanho. Torna-te padrão dos fiéis. Ser exemplo nas mais variadas áreas da vida do líder. Todos olham para o que o líder faz ou deixa de fazer. E por fim, falar e pregar é fácil. Difícil é viver o que prega. Isso eu posso colocar ali, João 1:1. Tá bom? John Simonette 1:1. Tá bom? Vai lá. Ser exemplo nos dízimos e nas ofertas. Ó, o dízimo é um ato de culto a Deus. Você pode ficar bravo comigo, mas vou dizer para você, se você não dizima na oferta, você não pode dizer que você é um adorador. Porque você participa da obra, você usufrui da obra, mas não quer contribuir. Se você contribui ou não contribui, o problema não é meu, tá certo? Mas não vem me dizer que você é ligadão em Deus, se você não participa financeiramente. Você quer conhecer um crente? Olha para o bolso dele. O bolso dele é o último órgão que se converte a Deus. Ordenado por Deus, incorporado na lei de Moisés e reafirmado por Jesus. 23, tá bom? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. A importância da liderança. Como membro da igreja, você é um líder em potencial e deve ser treinado para o exercício de ministério de acordo com seus dons. Agora, quem será obrigado a fazer isso aqui? Ninguém vai te obrigar a fazer nada, gente. Eu posso até pedir, posso até sugerir, mas não vou dizer, não, você tem que fazer. Você tem que falar com Deus e ver se aquilo tem um momento, se aquilo que você vai fazer, se é isso que você quer. Mas ninguém vai te obrigar a fazer nada aqui. Estilo de liderança. Liderança facilitadora. Assim, é duro de você falar de você mesmo, né? Mas eu procuro ter uma liderança facilitadora. Não é autocrática, às vezes não é democrática, porque às vezes a democracia também tem problema, né? Mas facilitadora é melhor tipo de liderança que você possa ter, tá? Centrado no relacionamento, no modelo ensinado por Jesus. A liderança facilitadora do líder. Ser o facilitador dos membros. 5 sistemas que funcionam nos grupos. Eu vou entrar agora nos grupos, tá? Na comunhão, no discipulado e cuidado com os novos, na evangelização, na formação de novos líderes, na prestação de contas. Se tem um negócio que o crente não faz é prestar contas. Se eu não vim na igreja aqui, o que eu tenho que dizer? Gente, eu não vi porque eu fiz isso, eu não fiz isso, ou eu vou entrar de férias, eu vou. Prestação de contas. Tá certo? Como é que é o nome daquele cara que escreve livros lá maravilhosos? Eu vou lembrar o nome. Ele falou assim que não prestar contas, ou ter liberdade demais é um perigo. Quando você não tem alguém para prestar contas, é um perigo.
Por isso que aqui na nossa igreja a gente presta contas de tudo. Sim ou não? Tudo. Do que eu faço, do que eu não faço, do que quando entra dinheiro, quando sai, para onde que vai, tudo. Por falar nisso, Cacá, 268 mil está na conta. Quando bater 300, eu vou trazer um sino aqui. Peraí. A Cacá que falou assim, né? Quantos K nós temos? Eu falei, K? Como assim K? Na época era 100K, né? Nós estamos com 268K. Vamos lá. O que faz parte do cuidado do líder? Cuidar que a comunhão seja saudável, cuidar que os membros estejam envolvidos na evangelização, cuidar para que todos sejam discipulados, cuidar para que haja prestação de contas, cuidar da formação do auxiliar para que seja devidamente preparado para assumir a liderança de um novo grupo, uma nova célula, tá? Ser cuidado por alguém, rede de cuidado pessoal. Estar atento às rotinas administrativas adotadas pela igreja, ok? Agora eu entro na última parte, que são as decisões que nós tomamos sobre GCs. Então deixa eu explicar para vocês. Quando nós começamos a implantar GC, até foi os jovens que sugeriram de começar, lembra disso, né? E eu falei, siga em frente, vamos embora. Então não havia necessidade de a gente criar uma estrutura, porque estava embrionário, começando. Só que a coisa foi indo, foi caminhando, as coisas estão acontecendo, né? E a gente entende que agora tem que dar um padrão. Fizemos uma reunião com a liderança da igreja e eu coloquei ali, tá? Eu escrevi tudo para vocês saberem. Depois de quase 2 anos de caminhada dos GCs, grupos de cuidado, tá? É necessário que nos organizemos, né? Para que haja continuidade segura com o crescimento que teremos. Resolvemos buscar um padrão para o funcionamento dos mesmos. Estabelecer um trilho para a caminhada. O que é um trilho? Por exemplo, é um trilho de trem mesmo, tá? Em que você entra aqui, vai seguindo, até que você chega a ser um líder lá na frente. Entendeu? Então, primeira coisa, a pessoa é acolhida na igreja, aí o pastor faz uma visita, a gente colocou, eu vou mostrar para vocês o que a gente colocou. Uma pessoa que não é convertida. Então, a pessoa que não conhece a Cristo, o acolhimento, que é o que a gente faz aqui nos cultos, ou no GC, tá certo? Encontro com o pastor, eu não visito as pessoas que vêm mais de um culto, 2, 3, eu visito, para a gente conversar, tá bom? Encaminha para um GC, que é o que agora a gente vai começar a fazer com mais efetividade, tá bom? Discipulado, se a pessoa não conhece a Cristo, curso de novos membros, nós vamos implantar um curso para aqueles que vão ser recebidos, tá? O batismo e envolvimento no ministério da igreja no serviço, tá? Então eu coloquei que a Rosane ia fazer esse material para mim, eu coloco como se fosse um trilho de trem, mas ela não pôde fazer. Vamos lá. Agora a pessoa que já conhece a Cristo, chegou na igreja, acolhimento, encontro com o pastor, encaminhar para o GC, discipulado opcional, se a pessoa quiser, né? Curso novos membros, encaminhamento para ministérios, igreja e serviço. Legal? O que mais que nós decidimos? O tempo das reuniões do GC vai ser de 1 hora a 1h30. Vamos padronizar isso, tá bom? Segundo, periodicidade, semanal ou quinzenal. A maioria dos que nós temos é quinzenal, tá? Grupos que os membros tenham afinidade. Então, por exemplo, se é um casal, tentar mandar para um GC que seja de casais, entendeu? Se é um casal que tem filhos, mandar para o GC que tem crianças também, né? Para a gente poder trabalhar direitinho, tá bom? Aí, as etapas, como é que seria? A oração, o quebra-gelo, rever a semana ou dinâmica, louvor, pelo menos 2 músicas, compartilhar a palavra, oração final, pedidos e evangelização. Tá bom? O que mais? A dinâmica da reunião do GC. A gente chama de encontro, exaltação, edificação e evangelização. Encontro é aquele começo, a exaltação é o louvor, a edificação é a palavra, a evangelização é orar pelos incrédulos. Uma coisa que a gente não faz nos GCs hoje é ter intencionalidade de orar por pessoas que a gente queira ganhar para Cristo. Que a gente queira realmente que haja conversão, tá bom? Eu acho interessante isso aqui, eu copiei de célula, tá? Que é lá da primeira igreja. Eu acho interessante. Estágio de uma reunião. No encontro, que é aquele primeiro que você faz uma dinâmica, eu pergunto como é que foi a semana, né?
vamos nos conhecer melhor, tá? A dinâmica espiritual é você para mim. Dinâmica emocional, construindo relacionamentos. Dinâmica da vida em grupo, conhecendo uns aos outros, contando sua história. O que foi de mais difícil na tua vida quando você tinha 7 anos? Qual o fato mais engraçado da sua infância? Você vai conhecendo a pessoa, vai começar a contar que tem mãe, que tem pai, que não tem, que fez isso, que fez aquilo. E aí vai havendo essa interação com os membros do grupo, tá? A exaltação, vamos adorar a Deus, nós para Deus, fortalecendo os relacionamentos, afirmação, resolvendo conflitos. Edificação, vivenciando a palavra, Deus para nós, trabalhando relacionamentos, estabelecendo alvos de comunidade. Evangelismo, alcançando outros, Deus por meio de nós, tá bom? Eu trouxe só esse quadrinho, vai ficar no material que eu vou mandar para vocês terem isso aí, tá bom? E por fim, os 5 sistemas da célula. Vamos lá, eu acho muito legal isso aqui. Eu vou botar esse aqui como sistema do GC, tá? Então, esse aqui é o primeiro. O que é lá? Comunidade, tá? Segundo, apontando para o mundo. Evangelização. Terceiro, não faça ele sozinho que dá má impressão. É o terceiro. Liderança. O quarto é para que a pessoa não pense mal. O quarto é o compromisso, que é o da aliança. Tá bom? E o quinto é o treinamento. Tá bom? Então, se a gente tiver isso muito bem definido, nosso grupo, nosso crescimento vai ser saudável. Tá bom? Então, comunidade, a comunhão, evangelização apontando para o mundo, terceira, liderança, quarto, compromisso, é o dedo da aliança, e quinto é o treinamento. Tá bom? Vamos lá. Funcionamento dos GCs. Compartilhamento. Material padrão. Exemplo, parábola de Jesus. Então, esse é o material que nós estamos hoje trabalhando. Então, a gente decidiu que nós vamos ter o material padrão. Talvez não seja a pregação de domingo, mas vai ser um material, talvez um livro que todos vão adotar. Ok? Quantidade máxima de pessoas no grupo, 12. Passou disso, tem que pensar já em multiplicar. Ok? Deixa eu explicar para vocês. Está provado que você com 12 pessoas, veja, se você botar 12 pessoas assim, me ajuda a contar aí. Contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. As pessoas vão interagir umas com as outras, entendeu? Então, os níveis de comunicação, a partir de 12, eles ficam impossíveis de você ter uma coisa saudável. Ou seja, nem todo mundo participa, nem todo mundo consegue compartilhar. Fica só aqueles que falam mais, né? Aqueles que têm mais conhecimento, tá bom? Preparação de auxiliar. Preparação do auxiliar. Treinamento formal, uma vez por semestre, nós vamos dar um treinamento para as pessoas que queiram ser líderes, tá bom? E o treinamento informal que acontece no próprio grupo, o líder vai treinando aquele que pode assumir depois, tá bom? Critérios para multiplicação. Afinidade. O que é afinidade? Sabe o que é? Isso. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu convido o Luiz e a Lu para o grupo e começo a caminhar com ele. Quando eu multiplicar, eu não posso tirar eles de nós, porque eu caminho com ele. Ou então eu dou carona para ele, sei lá, entendeu? Essa afinidade que fala mais alto. Depois você pode trabalhar o geográfico. Está perto do meu prédio, ou é no centro, aí você pode trabalhar, desde que haja aceitação das pessoas. Material discipulado. Para o novo convertido, nós vamos usar esse material aqui. Vamos usar esse material aqui, tá? Para o novo convertido. E para aquele que já caminhou, tem um material chamado Rei Discipulado. Eu esqueci em casa, gente, me perdoe. É tanta coisa hoje que não deu, esqueci. Tá? Esse material aqui, ele custa R$15. Eu acho que a pessoa pode comprar quando você vai discipular, entendeu? E se não puder, você fala, a gente dá para a pessoa. E a gente sempre vai ter um estoquezinho aqui, então a gente pode trabalhar isso, tá bom? Vamos lá, como é que termina aqui? Decisões que nós tomamos. Usar pregações para encontrar novos servos. GC, precisa ser um canal de evangelização. Criar folhetos sobre discipulado. No culto e recepção de novos membros, pequenos grupos. Testemunho. Então, o que eu vou fazer no domingo, dona Nayara? Vou chamar você e a Priscila
e vou pedir que você fale em 2 minutos, 1 minuto, como é que foi a tua experiência discipular. Tudo bem para você? Consegue? Não, se você achar que não dá, não vou te expor não. Não tem problema. Tá bom? Pense e ore sobre isso. Se achar que dá, tudo bem, não tem problema. Aí eu falo, entendeu? Você fala. Mas eu gostaria que você falasse, tá bom? Palavra final. Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram, olha, isso aqui eu acho terrível, tá? Como dominadores dos que vos foram confiados. Tem muita gente que acha que domina os outros, que é dono dos outros, que manda os outros. Gente, isso não existe, tá? Antes, tornando-os modelo de rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. Aquela imacessível quer dizer que ela não murcha. Tá bom? Com isso nós terminamos a nossa caminhada, dizendo que essa caminhada agora ela vai ser um pouco mais intencional. Aqueles que queiram. Ninguém vai ser obrigado a fazer nada, tá bom? Mas eu acho que nós podemos começar mais grupos, mais GCs. Nós já estamos com 2 ou 3 já encaminhados para começar. Se você se sente em condições, fala conosco, procura a gente para começar um GC.